Convidamos para conduzir os trabalhos do painel Desenvolvimento Tecnológico no Setor Elétrico a doutora Adriane Petri. Convidamos o doutor Clélio Campolina Diniz, engenheiro mecânico, professor emérito da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, para proferir a palestra Mudanças Tecnológicas Globais e suas implicações. Dr. Campolina é mestre e doutor em Economia, ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-ministro de Ciência e Tecnologia e fellow da Academia Britânica de Ciências Sociais. Passamos a palavra, neste momento, para a mediadora doutora Adriane Petri. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença do Dr. Campolina, ter aceito o nosso convite. Esse é um aspecto muito importante para o desenvolvimento na área de energia, né, especificamente na área de energia elétrica, o desenvolvimento tecnológico, as mudanças tecnológicas e o impacto, né, dessas mudanças na nossa sociedade. Então, o tema é muito importante para nós da academia também e para a indústria e para o desenvolvimento do setor elétrico. Muito obrigada, doutor Campolina. Muito obrigado, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, eu sempre visito o Rio Grande do Sul. Meu contato maior é sempre com a universidade, onde eu também militei na UFMG por mais de 40 anos. Queria agradecer ao SENG por essa oportunidade, especialmente à professora Matuela, a pronúncia está correta? Pelos primeiros contatos. Então, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre mudanças tecnológicas e inovação no setor elétrico. Eu disse a ela que não sou especialista no setor elétrico, não ia tomar uma decisão de fazer uma palestra para especialistas para um tema que eu não conheço. No entanto, eu venho acompanhando há anos os impactos das mudanças tecnológicas globais e os efeitos disso no Brasil. Então, a minha palestra vai ser Mudanças Tecnológicas Globais e suas implicações, com um referencial central, no final, para a questão brasileira. Obviamente, a questão energética é hoje e sempre foi um paradigma central para nós discutirmos o futuro tecnológico do mundo e do Brasil. Então, a minha fala, eu vou pedir à minha coordenadora que controle o meu tempo, eu quero ser disciplinado. No final, eu estarei aberto a todas as críticas e esclarecimentos e perguntas que, porventura, venham. Fiquem à vontade, inclusive, para divergir das minhas apresentações. Eu sou um professor, eu sou um pesquisador e, portanto, isso faz parte da vida acadêmica, o debate, a crítica, a sugestão, só assim o conhecimento avança. Então, eu não vou me deter. Para onde eu tenho que apontar? Para cá? Não, foi para trás? Não funcionou. Hein? Só um momentinho. E agora? Peraí, agora pro lado. Isso. É para frente? Pro lado. Isso aí mesmo. Isso. Então, eu preparei uma apresentação estruturada em 3 pontos centrais. Primeiro, os fundamentos históricos e teóricos do processo de inovação e o papel da ciência e tecnologia nesses processos. Segundo, o contexto mundial atual de ciência, tecnologia e inovação e a expansão produtiva. E terceiro, a posição relativa do Brasil e a urgência de se combinar as políticas macroeconômicas com as políticas setoriais e, em especial, com a política educacional, científica e tecnológica. Então, essa vai ser a estrutura da minha apresentação. Eu fiz aqui, como professor, e não vou tomar o tempo de vocês, um histórico dos fundamentos teóricos dos processos de inovação. Como é que a interpretação econômica via esses processos. E aí eu listei, não vou dividir, desde o século XVIII, o tema do papel da inovação no desenvolvimento econômico é central no debate econômico. Desde o Adam Smith, mostrando a divisão do trabalho como fundamento para o desenvolvimento da indústria, para o desenvolvimento da manufatura, tá certo? Um outro grande teórico da economia, que é o Davi Ricardo, no início do século XIX, mostrando que o sistema de maquinaria é que sustentava o crescimento da produtividade na indústria e, portanto, sem isso não seria possível o crescimento diferenciado, e é isso a base da Revolução Industrial que colocou a Inglaterra na liderança econômica mundial, e é importante, inclusive, contrastar isso com a China, porque a China era a grande liderança econômica
e tecnológica mundial até o século XV ou século XVI e perdeu a corrida exatamente no processo de inovação tecnológica. Depois vem todo o pensamento crítico, que é toda a linha da economia marxista, demonstrando que o processo de acumulação estava sustentado no desenvolvimento das forças produtivas. Sem o desenvolvimento das forças produtivas, a economia não conseguiria crescer, não conseguiria haver a acumulação. Para quem é da área, faz uma grande digressão pelo capital e ele vai mostrar como é que o sistema de divisão do trabalho, o sistema de manufatura, o sistema de grande indústria, tá certo, baseado em inovações tecnológicas, é que sustentava o crescimento econômico. E nessa linha vem o grande teórico da isuinovação, que sistematizou isso de forma muito prudente, que é o Joseph Schumpeter. Schumpeter é um economista austríaco, que depois teve vida política de gestor, foi presidente do Banco Central da Áustria e depois mudou para os Estados Unidos, virou um professor em Harvard, e é a grande matriz teórica que se discute até hoje o pensamento do Schumpeter, e o Schumpeter exatamente dizendo que o processo de inovação é que sustentava o crescimento econômico, e depois ele, inclusive, apontava para os riscos da inovação crescente. Eu, inclusive, publiquei um artigo dizendo os riscos do crescimento, os riscos do gnosticismo científico e tecnológico, ou seja, crer na ciência e na tecnologia como um Deus acima da sociedade. A necessidade que haja controle político e social sobre o avanço científico e tecnológico. Infelizmente, isso não ocorre no mundo, porque a corrida científica e tecnológica ela é predominantemente dominada pela competição, e a grande liderança é a indústria militar. O grande paradigma tecnológico americano é como sustentar o crescimento da indústria militar, tá certo? E vários, eu vou inclusive dizer que no final, os grandes institutos que estão sendo colocados nos Estados Unidos nesse momento estão muito vinculados à indústria militar, tá certo? E depois vem toda a ideia de que os ciclos econômicos estavam baseados numa ideia de um pacote de inovação. A grande contribuição disso foi um economista soviético, Kondratiev, que publicou em 1927 um artigo célebre, demonstrando que os grandes pacotes tecnológicos promoviam uma grande onda de inovação e que promoviam um ciclo. Isso está hoje reinterpretado de uma forma muito atualizada, tá certo? Depois vem toda a escola neo-schumpeteriana de generalização dos estudos sobre ciência, tecnologia e inovação. Qualquer escola de economia do mundo hoje tem um grupo especializado nisso e, como eu vou indicar daqui a pouco, uma tendência crescente da transdisciplinaridade ou da interdisciplinaridade. Não se pode mais tratar esses temas de forma isolada, nem pelo campo da engenharia, nem pelo campo da economia, nem pelo campo da administração, e nem pelas ciências básicas, que são o fundamento de todos os processos inovativos. A tendência contemporânea é cada vez mais a combinação das várias áreas de conhecimento para entender a complexidade dos fenômenos contemporâneos. Agora, cuidado para não confundir transdisciplinaridade com vulgarização do conhecimento. Para fazer transdisciplinaridade é preciso ter raízes fortes do conhecimento disciplinar nas diferentes áreas. Ninguém é transdisciplinar. Isso não existe. Ninguém pode ser um grande biólogo, um grande físico, um grande engenheiro, um grande economista, um grande sociólogo ao mesmo tempo. Portanto, a necessidade de combinar o conhecimento, tá certo? Um tardio reconhecimento do casamento entre ciência e tecnologia. A tecnologia desenvolveu de maneira relativamente empírica. Só no século XIX que há um atrelamento de ciência com tecnologia, é exatamente como você passa dos fenômenos visíveis para os fenômenos invisíveis. O desenvolvimento da biologia, o desenvolvimento da física, da eletricidade, etc., precisava de fundamento científico, não dava mais pela experimentação empírica, sem fundamento científico, tá certo? E o papel da ciência e tecnologia e da organização institucional no processo de inovação e de competição. Hoje, a maioria dos países, ou todas as regiões, tentam montar, digamos, um sistema institucional que seja capaz de coordenar os processos de pesquisa e de inovação. Então, isso é uma digressão geral para dizer que essas coisas não caíram do céu agora. Existem todos os fundamentos históricos e teóricos tratando desse tema,
Só que, o momento contemporâneo, nós nunca tivemos na história uma corrida científica e tecnológica na magnitude que nós estamos assistindo. E aqui eu fiz uma digressão rápida para mostrar o fenômeno atual, que vai ser o sexto Contra-TIEF, que vai estar na página seguinte. A primeira grande onda de inovação moderna vai se dar na Inglaterra com a indústria têxtil, a chamada Revolução Industrial, é o primeiro grande ciclo de Contra-TIEF. A segunda, na segunda metade do século XIX, é o casamento entre ferrovia, siderurgia e carvão. É a Europa e os Estados Unidos, quando os Estados Unidos realmente expande a sua economia. O Schumpeter dizia que a ferrovia funcionou como o coração e o sangue do capitalismo no século XIX. Para fazer ferrovia, você precisa de aço, para fazer aço, você precisa de carvão, para fazer aço e carvão, você precisa de transporte, portanto, precisa de ferrovia. A grande expansão ferroviária da segunda metade do século XIX funcionou, digamos, como o articulador do processo de inovação. Quando você vê todo o movimento do sistema ferroviário mundial, isso, inclusive, está muito na ordem do dia hoje, de uma forma até um pouco vulgar, as pessoas estão achando que vai fazer ferrovia da noite para o dia. O Brasil não tem um sistema ferroviário desenvolvido, está achando que vai resolver isso num período de governo. Nem sei se vai, você está entendendo? Mas, só para ter uma ideia, o mundo construiu 1,2 bilhões de ferrovias, sendo que 600 mil quilômetros estavam nos Estados Unidos. Você está entendendo? Então, foi exatamente a magnitude disso que mostrou essa grande expansão. O terceiro Contra-TIEF é fim do século XIX, início do século XX, quando, sim, vem um pacote novo, que é a eletricidade, a química, o motor de combustão interna. É esse o momento que a Alemanha dá o seu salto. A Alemanha não fez indústria têxtil, a Alemanha não desenvolveu em cima da ferrovia. A Alemanha desenvolve quando ela entra no pacote novo. É o pacote da química, é o pacote da eletricidade, que transforma a Alemanha numa grande potência econômica, tá certo? Que vai desembocar, inclusive, na Primeira Guerra Mundial. O que é a Primeira Guerra? É competição econômica entre regiões. É a Alemanha contra o resto da Europa, contra a Inglaterra, coisa do estilo, tá certo? E depois nós temos o quarto Contra-TIEF, que já ia aí pós-30, pós a crise de 29, a expansão econômica ficou, de certa forma, obstaculizada pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 29, depois vai ter a Segunda Guerra Mundial, mas é aí a indústria automotiva, o petróleo, a petroquímica, tá certo? E aí a grande expansão econômica mundial, a Europa, o Japão, os Estados Unidos, assumindo a liderança econômica, constituindo, digamos, o capitalismo central, que é o berço depois da criação do G7, do G8, voltou a ser G7, e agora estão perdendo a capacidade de coordenação global, criaram o G20 para colocar os nanicos também junto, porque eles vão fazer parte do processo, tá certo? E aí nós vemos o quinto Contra-TIEF, que é exatamente a tecnologia da informação e das comunicações, tá certo? Que é pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? É mais especificamente, pós o boom dos 30 gloriosos anos, que é a expansão do padrão produtivo anterior no pós-Segunda Guerra Mundial, da indústria pesada, tá certo? Da generalização do automóvel, dos bens de consumo duráveis, tá certo? E a tecnologia da informação e das comunicações, o grande peso são dos Estados Unidos, mas generalizou a escala mundial, tá certo? Para chegar nisso que nós chamamos hoje a constituição do sexto Contra-TIEF. E aí a complexidade está. Vocês vejam que nos 5 pacotes anteriores havia um setor que liderava o processo inovativo. Agora nós temos uma complexidade. Primeiro, nada pode ser feito hoje sem muita TIC, sem muita tecnologia de informações e comunicações. Em todos os setores precisam de tecnologia da informação e das comunicações. Eu assisti há pouco uma palestra do geneticista mineiro, que é o Sérgio Pena, extremamente famoso, fazendo uma análise de genética clínica. E quando ele terminou, ele é um médico que trabalha no departamento de biologia, disse: isso aqui tem 10% de biologia e 90% de informática. Sem muita informática, eu não consigo fazer essa seleção dos genes para poder chegar à conclusão que eu quero chegar, tá certo? Mostrando como é que isso tem interface. Então, a continuação, a generalização da tecnologia da informação e das comunicações, todo o campo novo da bioeconomia, da biotecnologia, inclusive vocês são especialistas da área. Eu, quando estava no Ministério de Ciência e Tecnologia, eu vi
várias vezes alguns cientistas dizendo que o futuro energético está nas bactérias. Eu não sei se está ou se não está, vocês melhor do que eu poderão saber disso, mas que o futuro energético estaria na dependência das bactérias, tá certo? Óbvio que nós estamos vivendo agora as energias dos combustíveis fósseis, da energia solar, a energia eólica, que é o momento que nós estamos vivendo. Agora, eu não sei qual o desafio futuro de outras fontes energéticas e o papel da biotecnologia e da bioeconomia. Todo o desenvolvimento de novos materiais é a nanotecnologia. Hoje, inclusive, você vê uma combinação de várias áreas disciplinares tratando desse tema. Eu era reitor da UFMG, fui visitar o Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade e cheguei lá e encontrei um físico, um biólogo e um químico tentando resolver um problema de um professor da Belas Artes, que queria saber a composição química molecular das tintas do século XVIII que foram usadas no Barroco mineiro. Tinha um físico, um químico e um biólogo, mas o problema era do professor da Belas Artes. Tá certo? Então, eu estou apenas dizendo essas coisas factuais para mostrar que isso existe. E a realimentação cruzada entre essas várias áreas de conhecimento. Tá certo? Hoje, você pega o pessoal da química com o pessoal da física, trabalhando junto, muito na área de novos materiais. A internet das coisas, que é algo que está na moda, está na imprensa o tempo inteiro, tá certo? A impressão em 3D, tá certo? A impressão, você de repente põe uma série de componentes e sai uma peça composta. Eu fui engenheiro mecânico na minha pré-história, aprendi a trabalhar no torno, usinar, fazer parafuso, você está entendendo? As pessoas diziam, fazer um parafuso é muito fácil, fazer um parafuso no torno é dificílimo. Se você errar o comando, você estraga a rosca do parafuso e, portanto, está tudo estragado. Você faz isso todo hoje com o comando numérico, é muito mais fácil, tá certo? Os novos materiais que estão ligados à biotecnologia ou à própria nanotecnologia, a engenharia de precisão, que é básica para tudo isso, inclusive para a medicina. Sem muita engenharia de precisão, hoje também a medicina tem uma certa dificuldade. A automação generalizada, a robotização, tá certo? Quer dizer, a quantidade de robôs que estão sendo colocados no mundo, com implicações complexas sobre o futuro do mercado de trabalho, tá certo? Eu visitei recentemente a nova fábrica da Fiat, lá em Goiânia, acima de Recife, e fiquei impressionado. Eu fui engenheiro na época de uma fábrica suja, uma fábrica que trabalha a 22 graus de temperatura, os uniformes são da cor da minha camisa, ninguém pode carregar mais de 5 quilos dentro da fábrica, é norma, tá certo? E robô trabalhando em tudo. O indivíduo está sentado, o robô pega o automóvel, quando ele tem que fazer uma operação manual, vira o automóvel e leva lá para o operador sentado, tá certo? Fazer aquela operação. Então, essas coisas da robotização, e a China hoje é o país que mais põe robô, tá certo? Um país cheio de gente, tá certo? A inteligência artificial é toda a discussão do pós-humano. Essa discussão está na hora do dia. O pós-humano, essa inteligência artificial vai substituir as pessoas. Por isso que eu falei que isso amedronta o risco de um uso descontrolado da ciência e da tecnologia, tá certo? Sem uma certa orientação política e social desse uso. Essas são inquietações, tá certo, que um pesquisador tem que levar em conta, tá certo? No dia a dia, eu sou um pesquisador, mas ao mesmo tempo eu sou um gestor. Quando eu estou gerindo, eu faço o que é possível. Então as pessoas falam, mas o senhor faz esse discurso bonito, mas na prática não é assim. Eu falei, na prática, quando eu estou na prática, eu faço o que é possível ser feito. Ou seja, mas a gente não pode perder a referência. Achar que está fazendo o que está sendo feito, você está resolvendo o problema do mundo, você está fazendo o que é possível ser feito, tá certo? Senão você renuncia à ação, tá certo? E a genética clínica que eu mencionei. A gente vai ao médico, ele tem que saber como é que foi a vida do seu avô, do seu pai, dos seus irmãos, se alguém tem diabetes, coisa do estilo. De repente você vai entrar numa máquina e ela vai ler a sua história de vida genética inteira, não precisa perguntar nada disso, vai sair uma ficha completa, você está entendendo? E talvez até a indicação do tratamento. Tá? Os megas paradigmas energético e ambiental. A questão energética foi sempre um paradigma central. As várias formas de energia, porque a energia é a fonte alimentadora de tudo na vida. Agora, tem um paradigma novo. A questão ambiental não era motivo de preocupação econômica, não era motivo de preocupação social, não era motivo de preocupação política. Agora se tornou a
expansão econômica das últimas décadas transformou a questão ambiental num desafio para o futuro da humanidade. E as duas, inclusive, podem andar juntas. Portanto, grandes desafios centrais sobre a questão energética e grandes desafios sobre a questão ambiental. A questão energética já vem sendo tratada historicamente, de diferentes formas. A questão ambiental o mundo ainda não identificou uma forma de um tratamento que tenha base científica e que tenha racionalidade operacional. Ou cai na destruição da natureza sem nenhuma preocupação com o futuro, ou cai numa coisa religiosa, que não pode tocar na natureza. Processo de produção é um processo de apropriação e transformação da natureza. Então, isso é um dado. É um dado. Então, nós não podemos cair nessa coisa de ilusão que vamos deixar a natureza lá e ficar de... Primeiro que nós somos parte da natureza. Quando a gente fala em natureza, nós não podemos esquecer que nós somos parte da natureza. Tá certo? A gente está falando do outro lado. Então, como aprender a tratar a questão ambiental é um desafio. Ou cai nos extremos, de não ter nenhuma preocupação com o futuro ambiental, ou numa coisa religiosa, que não pode tocar na natureza. Tá certo? Nós temos que identificar formas. O processo de produção é um processo de apropriação e transformação da natureza. Portanto, isso é um dado. Nós temos que aprender a encontrar pontos adequados de convivência com esses fenômenos. Tá certo? E, em função disso, são múltiplas trajetórias. Ao contrário das trajetórias anteriores, todas elas baseadas num pacote tecnológico mais ou menos identificado, setorializado, agora nós temos múltiplas trajetórias, tá certo? E, portanto, também o desafio da multidisciplinaridade. Para nós que estamos na universidade, a gente acostumou com aquela coisa compartimentada, os departamentos, que às vezes um não conversava com o outro. Inclusive dentro das próprias escolas de engenharia. Departamento de engenharia civil era um, engenharia mecânica era outro, engenharia elétrica era outro, e vai por aí afora. Tá? Hoje, as áreas precisam conversar. Isso não é simples. Como eu disse, não confunda multidisciplinaridade com vulgarização. Ninguém é multidisciplinar. Os fenômenos podem ser multidisciplinares, as pessoas não são. Eu repeti o que eu já disse. Ninguém vai ser um bom engenheiro, um bom biólogo, um bom físico, um bom economista, um bom médico, tá certo? Ao mesmo tempo. Isso não existe, só Deus, para quem acredita, tá certo? E a transdisciplinaridade, que é exatamente isso, como tratar esses fenômenos de forma responsável e consequente, tá certo? E o paradoxo, toda a literatura hoje fala em disrupção, indústria disruptiva. Você nega tudo aquilo que estava sendo construído e cria um novo. Mas a indústria disruptiva, ela ao mesmo tempo está criando convergência. A convergência é exatamente como é que as várias áreas de conhecimento conversam. Tá certo? Ela é disruptiva por um lado, mas é convergente por outro. Então, esses são os temas anunciados. O que está sendo pesquisado, o que está sendo criado, a gente não conhece. Eu converso com as pessoas da física, eles falam, não, Campolino, isso é o que a gente está conseguindo visualizar. Daqui a pouco, novas coisas surgirão. E, portanto, tem que ter paciência e juízo. Então, isso gera riscos, gera oportunidades. Tem impactos ambientais, tem impactos sociais, tem impactos políticos. Onde vai se dar a predominância da dominação científica e tecnológica? Como é que fica a posição do Ocidente e do Oriente nisso? Eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá certo? Qual é a posição relativa do chamado Sul Global e de um país como o Brasil? Tá? O Brasil é um país de um grande potencial de futuro, embora a gente esteja vivendo uma crise conjuntural e estrutural profunda, tá certo? E o tempo, a velocidade das transformações hoje é muito grande, de maneira que enquanto a gente fica mascando, para usar essa expressão, as coisas estão ocorrendo em outras áreas. Tá? Então eu passo agora para uma informação muito importante, que é o contexto mundial atual de ciência, tecnologia, inovação e expansão produtiva. Isso aqui é mais ou menos os gastos de participação relativa em pesquisa e desenvolvimento, paridade e poder de compra. Isso está divulgado pelo Industrial Research Institute, tá certo? Que divulga anualmente todas essas informações globais. O gasto atual
Estados Unidos, isso aqui deve ser 2017 ou 2016, a fonte não está aqui não, está num paper que eu escrevi. 26% do gasto ainda estão nos Estados Unidos. Mas a China já assumiu a segunda posição, 19%, tá certo? Considerado paridade de poder de compra. O Japão em terceiro lugar com 9%, a Alemanha em quarto. Agora veja que é corrida asiática, Coreia do Sul 4%, Índia 3%, tá certo? Então se você soma China, Japão, Coreia do Sul e Índia, é o pacote asiático, tá certo? Fora os países pequenos, Taiwan, Singapura, coisa do estilo. Então isso aí mostra um pouco o mapa do esforço científico e tecnológico que está sendo feito no mundo. O Brasil está aqui com 2% do esforço, isso aí é um dado um pouco histórico, de alguns anos atrás, 3, 4 anos, o gasto em pesquisa e desenvolvimento no Brasil caiu significativamente. Caiu pelo setor privado, caiu pelo setor público. Então, nós não temos uma estimativa atualizada. Tá? Aqui é o gasto em pesquisa e desenvolvimento como percentagem do PIB. Tá? Vejam a posição da Coreia do Sul, com mais de 4%, e a meta deles é chegar a 5%. Ou seja, é uma corrida sem precedentes. Veja os países menores, Israel, Finlândia, próprio Japão, Suécia, Dinamarca, Alemanha, quase 3%, Suíça, Áustria, Estados Unidos, mais ou menos 2,6%, 2,7% do PIB. Só que considerando o tamanho do PIB americano, é o pacotão de gasto em ciência e tecnologia que foi observado. A China está com menos de 2%, tá certo? Em relação ao PIB, agora considerado o poder a paridade de poder de compra, a China hoje é o segundo gasto relativo em pesquisa e desenvolvimento. Eu vou falar sobre a China daqui a pouco. E veja o Brasil, aqui a estimativa estava 1,2%, que era a estimativa que a gente tinha no Ministério. A minha suposição é que a gente tenha caído para menos de 1% do PIB com gasto em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Com a redução de orçamentos do Ministério de Ciência e Tecnologia, das fundações de apoio à pesquisa dos estados, das empresas privadas, do próprio financiamento público para pesquisa e desenvolvimento. Aqui é o ranking da produção científica em número de artigos publicados em inglês. Você pode dizer, isso aí não é um bom indicador, que depende do índice de impacto. Todo mundo que trabalha na área de ciência, na área de pesquisa, sabe isso. Isso é importante, mas é uma questão de tempo. Observe a posição da China. Em 2000, a China estava aqui, tinha mais, em torno de 50 mil, menos de 50 mil papers científicos publicados em inglês. Veja 2017, a China está com mais de 500 mil. Os Estados Unidos tinham 300 mil, 350, agora os Estados Unidos têm 600. Eu acredito que a China passará os Estados Unidos em 1 ou 2 anos. Você pode dizer, não tem o mesmo índice de impacto, está publicando muita porcaria, para usar a expressão vulgar, é verdade isso, mas para quem visita a China e vê o esforço que está sendo feito nas universidades chinesas, e eu tive a oportunidade de ir à China 10 vezes entre o ano 2000 e a última vez que eu fui foi 2016, tá certo? As universidades extremamente modernas, estão olhando para o mundo. Hoje, os índices que a gente usa para classificar as universidades no mundo, um é o QS inglês e o outro é o Jintao de Xangai. A Universidade de Xangai, Jintao, montou um índice para medir o desempenho relativo das universidades mundiais. É uma geração de jovens professores, todos falando inglês, é impressionante. A primeira vez que eu fui à China, no ano 2000, ainda era a China da bicicleta, por incrível que pareça. As pessoas paravam a gente na rua, a juventude parava os estrangeiros na rua para conversar em inglês com eles, que eles queriam aprender. Você entrava nas livrarias chinesas, metade da livraria era como aprender inglês. Você está entendendo? Então, é impressionante como é que, ao contrário da União Soviética ou da Rússia, que ninguém fala inglês quase, e que é tudo escrito em cirílico, e que, por uma decisão política e ideológica, não se escreve nada em alfabeto ocidental. A maior dificuldade para você andar na Rússia. Na China não tem problema nenhum. Você acha tudo escrito, e inclusive no metrô tem escrito com a pronúncia que você vai ouvir como se estivesse ouvindo em inglês, e, portanto, você identifica
pela audição o metrô que você está escrito lá em mandarim, mas também está escrito em alfabeto ocidental, quem vai à China sabe disso. Tá? E veja a posição relativa do Brasil. O Brasil não está mal. O Brasil tinha aí, sei lá, 17 mil papers, hoje está em 60 mil papers. Tinha 40 mil papers, tem hoje... enfim, cresceu o Brasil. A posição da ciência e tecnologia brasileira não está mal. É um equívoco achar que está mal. Está bem. Só que nós temos um grande desafio. Fazer a aplicação e o uso do conhecimento científico disponível no Brasil, nas universidades, nas instituições de pesquisa. Esse é um grande desafio. Como fazer a ponte entre conhecimento científico e a sua aplicação operacional, a sua aplicação produtiva. E isso, inclusive, vai estar relacionado com um aspecto que eu vou dizer daqui a pouco, que é a fraqueza da base produtiva nacional. Eu ouvi a menção aí, exatamente, alguns setores têm que ser preservados. Eu acho que o setor energético brasileiro, junto com outros dois que eu vou mencionar daqui a pouco, foi um sucesso do ponto de vista operacional. Eu conheço bem, ou conheço mais de próximo, a situação da CEMIG, que foi, para nós, mineiros, era uma referência de uma empresa muito bem instituída, muito bem montada, muito bem gerida, exatamente porque ela foi montada com uma orientação técnica. Era o Lucas Lopes, o Mauro Tibal, o Mário Berg, que foram os primeiros mentores da organização da CEMIG, e uma geração de engenheiros que ficaram dentro da CEMIG e dirigiram a CEMIG o tempo inteiro. Eu sou amigo de vários deles, tá certo? Eu até mencionei ali numa conversa o João Camilo Pena, com quem eu convivi a vida inteira, está mal, já tem mais de 90 anos, agora não está mais trabalhando, mas foi uma referência, tá certo? Então isso aqui indica que a China, olha a Índia, que é uma coisa também impressionante, a Índia tem ciência, é um país de casta com várias complicações, mas a Índia tem inclusive vários prêmios Nobel, nós não temos nenhum. Tá certo? Tem ciência. E, portanto, quem olha, a Índia está crescendo a 7% ao ano há 3 décadas. É um fenômeno novo que ninguém está prestando atenção. Isso aqui é também um quadro que está divulgado que as fontes estão aqui, que mostra a posição relativa dos países. São 3 indicadores. Que estão representadas a participação do gasto em relação ao PIB. Você vê aqui que a Coreia do Sul está na frente, o Japão, Suécia, Finlândia, etc. O tamanho da bola é o volume de gasto em pesquisa e desenvolvimento. Observa que os Estados Unidos estão em primeiro, a China já está em segundo, o Japão está em terceiro, a Coreia do Sul, etc. A China está aqui, a Índia está aqui, o Brasil está aqui. Você veja que o gasto, o tamanho da bola é muito menor. E aqui é pesquisador por 100 mil habitantes. São os 3 indicadores que mostram um pouco o retrato da corrida científica e tecnológica mundial. E aqui vem os resultados dessa corrida científica e tecnológica com base para a produção. Participação relativa nas exportações de manufaturas. No comércio internacional, as manufaturas, porque os serviços, boa parte deles não são tradables, não são transportáveis. Você não transporta energia elétrica de um país para o outro. Transporta, você tem que usar uma linha de transmissão. Tá certo? Então, os bens que você faz comércio internacional de peso, a manufatura é o carro-chefe. Tá certo? Você veja no ano 2000, os Estados Unidos liderava a exportação de manufaturas com 14%, a Alemanha vinha em segundo lugar, com 10%, o Japão vinha em terceiro, tá certo? Com 10%, vinha a França, vinha o Reino Unido, a China vinha aqui embaixo, com 5% das exportações mundiais de manufatura. Veja em 2016, eu já tinha esse dado para 2017, mas não consegui atualizar o gráfico, a China assumiu a liderança, 17%. A Alemanha está em segundo lugar, os Estados Unidos caíram para terceiro. A China virou a máquina do mundo, a manufatura do mundo, a indústria mundial. E outra coisa, as pessoas acostumaram com a China exportando produtos sem base tecnológica. Isso foi a história do início da industrialização chinesa moderna, depois do Deng Xiaoping para cá. Tá certo? Hoje não. A intensidade tecnológica, inclusive porque a China condicionou
as empresas estrangeiras fazerem investimento lá dentro com um contrato de internalizar a pesquisa. Tá certo? O que nós não conseguimos fazer, que é uma coisa extremamente importante. E vocês vejam, digamos, quando você soma a China com o Japão, com Hong Kong, com a Coreia do Sul, tá certo? Você veja o peso asiático. Hong Kong sempre foi o pulmão chinês. Aliás, a China tem uma coisa muito pragmática, é um só país, 2 regimes. Hong Kong continua lá como uma economia de mercado pujante, dinâmica, etc., etc., que foi a forma como a China realmente se abriu para o mundo nesse período das últimas décadas, usando Hong Kong como base, tá certo? Inclusive porque era uma colônia inglesa que falava inglês, tá certo? A China naquela época tinha problema de comunicação muito complicado. Veja a participação relativa na produção, ali nas exportações. Os Estados Unidos, no ano 2000, tinha 23% da produção manufatureira do mundo. O Japão estava em segundo, com 13%. A China estava com 7%. Veja, em 2016, a China assumiu a liderança. 25% da produção manufatureira. Os Estados Unidos caiu para segundo. E veja a posição aqui do Japão, da Coreia do Sul, tá certo? Da Índia, ou seja, o bloco asiático, sem falar nos pequenos. Taiwan, tá certo? Singapura, o próprio Vietnã. Então, há uma grande expansão, tá certo, da atividade produtiva na Ásia. E a reação vou mostrar daqui a pouco. Aqui, nós estamos vivendo uma certa crise estrutural do sistema produtivo. A crise de 2008 foi, digamos, o epicentro de uma nova crise do sistema produtivo capitalista ocidental. O Schumpeter já dizia isso em 1943, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia. Ele dizia que os muros iam se desmoronar. E ele não era socialista, ele era defensor do sistema, da mesma maneira que alguns dos economistas contemporâneos, que não são, digamos, não querem destruir o capitalismo, está dizendo que esse nível de desigualdade é insustentável. O Stiglitz, por exemplo, o Piketty, o Krugman, que são economistas de linha convencional. Não é nenhum marxista ou neomarxista que está querendo destruir o capitalismo e construir o socialismo, não. É dizendo, reforma o sistema, senão ele não se sustenta. Tá? Que era a proposta reformista do Mannheim, que escreveu durante a guerra, dizendo o seguinte: ou planejamos o sistema, ou não, os sistemas não são solução. Nem o socialismo soviético era solução, nem o capitalismo selvagem era solução. O Mannheim, quando eu comecei a dar aula de planejamento há uns 30 anos atrás, que eu usava o Mannheim, era acusado de reformista. Eu era um reformista e continuo sendo um reformista. Eu nunca fui um revolucionário, nunca respeito quem o fez, mas eu nunca peguei em arma achando que vou construir a liberdade pela força física. A liberdade se constrói pela persuasão, pelo convencimento. Tá certo? Aí você tem os 30 gloriosos anos da expansão do sistema mundial e uma crise do pós-1970. O acordo de Bretton Woods se desmorona, generaliza a inflação e déficit público, vem o consenso de Osho com o neoliberalismo, que generalizou para o mundo e deu péssimas soluções, você está entendendo? Inclusive mandando privatizar tudo, internacionalizar tudo, abrir os mercados, tá certo? Inclusive a menção que foi feita aí, tá certo? Como se você deixasse que o mercado resolveria tudo. O mercado resolve do jeito dele. Se você não tem dinheiro, você não come. Se você não tem dinheiro, você não compra casa, dorme debaixo da ponte. Tá certo? Então, o mercado tem solução. Precisa saber se nós queremos a solução do mercado. E aí, como combinar Estado e mercado? Esse é o grande desafio do debate brasileiro. Como combinar mercado, Estado e democracia do ponto de vista da inclusão social? Esse é um tema central que o Brasil tem que enfrentar de uma forma geral numa discussão e depois como baixar isso para o concreto, como fazer as mediações de descer para o concreto. Tá? Essa concentração de renda e de riqueza chegou a um nível desmedido, a pobreza no mundo, o mundo nunca acumulou tanta riqueza ao lado de tanta miséria e pobreza. Tá certo? Esse é um desafio político. A ascensão de movimentos conservadores generalizados, extremistas, tá certo? Principalmente na Europa e no Brasil também, tá certo?
e as múltiplas interpretações da crise. Tem vários autores que eu apenas mencionei. Você tem crise energética, você tem crise ambiental, você tem crise social, você tem crise política, você tem crise estrutural, tá certo? Você tem movimentos migratórios massivos, tá certo? As intervenções militares geraram mais tragédia, tá certo? Principalmente no Oriente. For lá arrebentar o Iraque, criou uma tragédia. For lá arrebentar a Líbia, criou outra tragédia. A África tem mais de 1 bilhão de habitantes. É um processo de urbanização aceleradíssimo. Está se construindo uma complexidade no continente africano, disputado por várias partes do mundo, o que, inclusive, soma com esses movimentos migratórios generalizados. Tá certo? Então, aí, à luz de tudo isso, o desafio asiático é a luta pela reindustrialização do Ocidente desenvolvido. Tá certo? A perda de participação relativa dos Estados Unidos e da Europa na produção das exportações industriais, como eu mencionei, a tomada de consciência do fenômeno asiático. Até então, o Japão era industrializado, desenvolvido. O resto era, tá certo? Inclusive, por uma decisão geopolítica no pós-Segunda Guerra Mundial, você abriu os mercados para o Japão e para a Coreia do Sul. A Coreia se industrializou com a indústria coreana, não tinha capital estrangeiro, fazendo engenharia reversa com o apoio do Ocidente, para evitar uma Coreia socialista. Você tinha Rússia, você tinha China, Revolução Chinesa. Uma Coreia socialista desestabilizaria o sistema. Então, o mundo ocidental, capitalista, foi lá para salvar a Ásia. Salvou a Coreia, salvou o Japão. O Japão leva bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, ato contínuo a abertura dos mercados mundiais para os produtos japoneses, porque ninguém queria um Japão em crise. Você desestabilizaria a Ásia e desestabilizaria o sistema todo. Tá certo? Então, esse fenômeno asiático, você veja a corrida, China, Japão, que já era um país desenvolvido, Coreia do Sul, que é uma máquina de crescimento, o tamanho da Índia, que é um país complicado pela diversidade social, um país de casta, mas está crescendo de forma sustentada há 3 décadas. Está se criando uma economia moderna na Índia, inclusive com um sistema, estão criando um bilinguismo novo, porque a Índia tinha várias línguas regionais, e à medida que você está pondo o pessoal para trabalhar em indústria, para trabalhar em serviços, tá certo? Principalmente na indústria das TICs, você tinha que comunicar, mas um não ia aprender o dialeto do outro. Então, todos estão aprendendo inglês. A Índia está numa segunda rodada de introduzir o inglês como a grande língua universal para a comunicação dentro da Índia, porque cada lugar falava uma língua, então não dava para comunicar, e ninguém vai aprender uma língua que não tem circulação mundial. Então, está criando um novo bilinguismo moderno na Índia, tá certo? Exatamente assim. E todos os demais outros países, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malásia, Vietnã, etc., um crescimento acelerado. E observe que 40% das exportações de manufatura da China se fazem para a Ásia. Estão criando um bloco, tá certo, econômico integrado dentro da Ásia. E todos os diagnósticos dos órgãos internacionais que estudam a economia, da UNIDO, que é o órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, da OECD, que é a Organização dos Países Mais Desenvolvidos, e da própria UNCTAD, que analisa o comércio internacional, todos eles mostram que o desafio econômico está baseado na inovação, e muita ciência, e muita tecnologia, e a ponte entre elas. E qual é a resposta? Os Estados Unidos, no governo Obama, lançou o Manufacturing USA, que tinha um nome anterior. Porque exatamente os Estados Unidos perderam 5 milhões de empregos na indústria, tá certo? Entre 2000 e 2010. Cidade, aquele antigo Nordeste americano, cidade como Detroit, virou um fantasma. O grande centro da indústria automotiva americana virou um fantasma. Óbvio, porque a indústria moderna dos Estados Unidos foi para outra região, tá certo? A indústria das comunicações, das telecomunicações, tá certo? Da elétrica, da eletrônica, foram tudo para o Vale do Silício, tá? Então, os Estados Unidos desce na balança manufatureira, inclusive de produtos de alta tecnologia. Por isso que o Trump está tentando botar barreira aos produtos chineses, porque a China hoje exporta produtos de alta tecnologia para os Estados Unidos.
E ele fez um programa de industrialização com a proposta de criar 15 institutos articulando a academia, o sistema empresarial e as políticas públicas. Em 2016, tinham 14 em funcionamento, sendo que 8 estavam ligados ao Departamento de Defesa. Por isso que eu digo que o grande paradigma americano ainda continua sendo a indústria militar. Óbvio que isso aí, Estados Unidos é uma grande economia, é um país que tem um peso econômico significativo, mas isso não deixou de ser. A União Europeia tentou fazer um programa arrojado que chamava Fact for the Future, foi uma tentativa fracassada, inclusive com a crise da União Europeia, mas os países de menor escala na Europa estão fazendo um esforço desmedido. Toda a discussão da indústria 4.0 na Alemanha é a digitalização generalizada, tá certo? Inteligência artificial, robotização, etc., etc., mas é uma situação complicada da Alemanha dentro da União Europeia, embora tenha um grande peso. O programa das catapultas na Inglaterra e os programas dos pequenos países, todos eles estão gastando muito dinheiro. E aquilo que eu mencionei, o risco político e social dessa corrida científica e tecnológica. E agora vem a posição do Brasil. Eu já falei quantos minutos, hein? Pode ficar tranquilo, vai ter bastante tempo ainda. Tá bom, mas eu vou acelerar, tá? Então, nós temos um atraso histórico, todos nós sabemos, da dependência colonial, da tardia criação de universidades. A primeira universidade a ser criada no Brasil foi a Universidade do Brasil, em 1921, para dar o título de doutor honoris causa ao rei Alberto da Bélgica, que veio ao Brasil dar apoio político para comprar a Companhia Siderúrgica Mineira, que virou a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Então, foi criada para dar um título, tá certo? Honorífico a um rei europeu que veio ao Brasil. Óbvio que nós tínhamos escolas isoladas, tínhamos instituto, mas enquanto universidade, nosso sistema é muito novo, é um sistema em nascimento. Debilidade da burguesia nacional, tá certo? Nós não tínhamos uma indústria, a indústria nasce muito tarde, tá certo? Uma industrialização muito dependente, quando ela cresce em cima de filiais de empresas estrangeiras, não tem nenhuma xenofobia contra o capital estrangeiro. O problema é como, tá certo? Como fazer isso. Houve um grande salto, principalmente do governo, no segundo governo do Getúlio, a criação de muitas instituições de apoio, a criação do CNPq, a criação da CAPES, a expansão universitária. Foi o momento que se criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, se criou a Petrobras, o grande base do sistema energético moderno, tá certo? Então, tudo isso foi feito no início dos anos 50. A expansão industrial do pós-guerra se faz com muita presença de empresas estrangeiras, principalmente no governo JK, o que não é negativo, mas não internalizou o esforço de tecnologia. Embora tenha um caso de grande sucesso. O sistema energético brasileiro, eu não sou especialista na área, mas acho que é um exemplo de um grande sucesso que se montou um sistema nacional com muitas usinas, com sistema de distribuição, com sistema de transmissão eficiente. Eu não vou entrar na discussão contemporânea se privatizar, se desnacionalizar foi uma boa ou uma má solução. Eu advogo, não como especialista, que alguns setores estratégicos têm que ser preservados. Isso foi dito aqui no início da abertura. Tem que ser preservado. Eu acho que esse é um deles. Tá certo? Todo o exemplo da agropecuária brasileira, e o papel que a Embrapa cumpriu, não só a Embrapa, as cooperativas, o sistema empresarial da agricultura. Eu ontem comentava que eu viajo pelo Brasil, a maioria da fronteira agrícola brasileira hoje tem CTG, Centro de Tradição Gaúcha, que é exatamente os gaúchos migrando aí e fazendo essa moderna agricultura. A agricultura brasileira hoje, você tem uma agricultura atrasada, você vai lá na região leste de Minas, na região da Mata, está o cara plantando arroz lá no Brejo até hoje com enxadinha. Você vai lá no Nordeste tradicional, a mesma coisa. Mas a fronteira agrícola é modernamente assustadora, tá certo? E com engenharia e com agricultura de precisão, e agora com o satélite estacionário, você vai ter condições de modernizar a agricultura com muita informática, com muita coisa. Tá? A Embraer é um sucesso, tá certo? Não tem dúvidas. Quem anda pelo mundo, você voa em avião da Embraer pelo mundo inteiro. Tá uma polêmica aí agora, se ela sobrevive ou não, você deve ou não deve fazer o acordo com a Boeing.
Tá? E a Petrobras, é um sucesso produtivo também. Tá certo? A Petrobras conversando com vários especialistas internacionais, inclusive da Arábia Saudita, eles diziam, em matéria de águas profundas é o Brasil e a Noruega. Não tem ninguém que está no nível tecnológico deles. Misturou com essa confusão aí agora política da corrupção e comprometeu a empresa. Eu espero que ela recupere. Tá certo? Porque, do ponto de vista tecnológico, a engenharia da Petrobras é uma competência profissional. Tá? Eu, quando estava no Ministério, fui lá no CENG, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, e eles fizeram várias apresentações para mim. É impressionante para quem não é especialista. O petróleo está sendo explorado a 7 mil metros abaixo da lâmina d'água. Ninguém, do ponto de vista humano, trabalha abaixo de 300 metros. É tudo por controle remoto, tudo automatizado. Tá certo? E agora, mas há um paradoxo no Brasil. Você fez um grande esforço de ciência e tecnologia, um grande sucesso, mas uma política macroeconômica que está inviabilizando as coisas. Eu faço isso de uma forma cuidadosa, inclusive porque eu fui um pequeno período ministro, mas eu acho que houve no Brasil, tá certo, um paradoxo entre o esforço científico e tecnológico, a expansão universitária, a expansão da pesquisa, a modernização produtiva, o sistema de financiamento e a política macroeconômica, tá certo? E isso levou a um processo de desnacionalização e desindustrialização. Aqui está a participação relativa da indústria de transformação no PIB. Chegou a 23% meados dos anos 80, o Brasil tinha uma estrutura industrial relativamente complexa, relativamente integrada. Foi o momento em que se ensaiou, nos anos 70, uma indústria de bem de capital. Sem indústria de bem de capital não tem como ter autonomia produtiva. Aliás, nem na pesquisa, sem instrumentação moderna, você não faz laboratório moderno. Conversa com vocês, que alguém tem aqui pesquisadores da área das engenharias, das universidades, quando você conversa com o pessoal das físicas, por exemplo, fala, sem instrumentação moderna eu não faço laboratório de física de precisão, de alta qualidade, ou de biologia. Quer dizer, isso aí é o departamento de bem de produção. Nós chegamos a 23%, aqui 2015 já está na faixa de 11%, e com essa crise aí que veio desde então, eu não sei onde é que nós estamos. Menos de 10% do PIB em indústria de transformação. Observe que países como o Japão, como a Alemanha, ainda tem mais de 20%. Os Estados Unidos reduziram também, porque o tamanho da economia americana e a demanda americana de bens, de serviços é muito grande. Então, reduziu o peso relativo, mas o que a literatura chama desindustrialização precoce. Uma coisa é queda relativa porque cresce o setor serviços. Isso já estava previsto. Davi Ricardo, no início do século XIX, dizia o seguinte, a demanda de manufaturas tem limites, mas a demanda de luxúrias é ilimitada, a expressão que ele usava. Você está entendendo? Ou dizia, a demanda de alimentos está limitada pelo tamanho do estômago da população. Você pode mudar a composição, mas você não passa de 1 quilo para 3 de alimento por dia. Por isso que a grande demanda de alimento hoje está indo para a Índia, para a China. Porque a China está se industrializando e, portanto, ela pode comprar alimentos. O processo de urbanização chinesa é impressionante, e aí a soja e a carne brasileira, que chegar lá, vai toda sendo consumida. Tá certo? Então, esse é um negócio dramático. Aqui tem alguns indicadores. A indústria de média tecnologia, nós tínhamos, entre 2004 e 2013, a produção cresceu 23%, a demanda cresceu 38%, média tecnologia, a produção cresceu 53%, a demanda 94%, na média da indústria, a produção cresceu 33% e a demanda cresceu 60%. O que aconteceu? Vai tudo para a demanda de importação. Então, você passa cada vez mais a importar bens industrializados, que foi sustentado pelo boom das commodities. Tá? E aí, um esforço científico enorme, que eu não vou deter aqui, a criação de vagas em universidade, dinheiro para pesquisa, constituição de grupos de pesquisa, titulação de doutores. O Brasil formava 5 mil doutores em 2000, e agora formou 17 mil em 2016. Eu acredito que nós devemos estar formando 25 a 26 mil doutores, porque nós tínhamos, o ano passado, 95 mil alunos matriculados nos cursos de doutorado no Brasil. Ótimo por um lado, preocupante por outro. O que nós vamos fazer com esses 25 mil doutores? Economia em crise. As universidades renovaram, em cima do reúne. Não tem demanda para ficar contratando professor novo, como contratamos nos últimos anos.
Setor privado não demanda. Aliás, tem várias indústrias que preferem não contratar gente de alta qualificação, porque isso cria problema político. As universidades particulares não gostam de muito doutor, porque doutor exige, quer fazer pesquisa, não sei o quê, então prefere contratar pessoas que não têm titulação. Então, quando as pessoas que você conversa, falam, não, mas a Coreia. Mas nós não somos Coreia, precisa ter cuidado com essas coisas. Senão nós vamos, daqui a pouco, estar cheio de doutor dirigindo táxi. Ou Uber, porque o táxi também está mais difícil. Aliás, já tem. Já tem. Eu uso muito esses aplicativos lá em Belo Horizonte, você está entendendo, e converso muito com os motoristas. Está cheio de engenheiro desempregado dirigindo Uber, Cabify 99 Pop em Belo Horizonte. Aqui também eu não sei, talvez também já tenha, tá certo? O número de artigos publicados subiu de 14 para 68 mil, tá certo? Foi dado muito dinheiro para a indústria, o CT Infra, tá certo? A política Inova Alto, que aliás eu sou um crítico do Inova Alto, você pôr dinheiro numa indústria estrangeira que compete com ela mesmo. A Volkswagen está competindo com a Ford, com a Fiat, com a Hyundai, com outras, tá certo? Com a Toyota. Então, ou eles modernizam ou perdem a concorrência para o seu companheiro estrangeiro. Não precisa do Brasil pôr dinheiro nessa coisa. Eu sempre fui um crítico de enfiar dinheiro na indústria automotiva. Ela está competindo com ela mesma, não tem uma indústria automotiva brasileira. A Embraer é brasileira, embora uma parte dos componentes seja estrangeira, mas não tem nenhum automóvel brasileiro. Então, para que você vai ficar pondo? Mas, na verdade, que colocou muito dinheiro. Lei de informática, só para vocês terem uma ideia, o Brasil deu, em 2016, 5 bilhões de incentivo à lei de informática. É uma questão complexa, só que a lei diz que o dinheiro de incentivo tinha que ser investido em pesquisa, mas não tem controle. E eu mesmo fui ministro e não conseguimos controlar. Ou seja, não adianta você ter instrumentos se você não tem um acompanhamento e no controle. Planejamento não pode ser escrever um livro e pôr na prateleira. Planejamento é processo. Você tem que decidir os seus objetivos, as suas metas e os seus meios e a sua forma de implementação e monitorar. Todo mundo que trabalha na área operacional sabe disso, tem que monitorar. Você projeta uma usina, você avalia quanto vai custar a usina, você decide como é que você vai fazer a engenharia de implantação da usina, mas você tem que fazer acompanhamento, inclusive fazendo as adaptações necessárias. Nenhum projeto de engenharia é definitivo. Você tem que fazer os ajustes necessários, tá certo? Então, essa é a situação brasileira. O desajuste da política cambial e monetária. Política cambial brasileira chegou a ser criminosa. Você chegou a 1,5, 1,6 reais por dólar. Qualquer coisa no exterior era mais barato que no Brasil. Você está entendendo? Quem viajava para o exterior nessa época sabe disso. Compra roupa em Portugal, compra em Londres, compra em Nova York, você está entendendo? Vai passear lá na Europa, que é mais barato que passear no Brasil. Então, isso foi um problema complicado. E taxa de juros lá em cima. Aí alimentando o rentismo. E o Brasil tem uma situação particular. Os bancos públicos brasileiros financiam o setor privado de forma subsidiada. E os bancos privados financiam o governo a preço de mercado. Com dinheiro de toda a população que tem uma poupançazinha, joga no banco, aplica e o banco compra título público, com garantia total e absoluta. Só se a nação quebrar. Tem risco nenhum. Aí o país está em crise, você pega os jornais, os bancos, que eu não vou dizer o nome, está tudo bilhões de lucro por ano. Tudo tem bilhões de lucro. É o único setor que nada tem dinheiro e não tributa. Você distribui, o lucro é tributado só na fonte, de uma forma muito pequena, aí você distribui o dividendo sem tributação nenhuma. Tá certo? A questão do capital estrangeiro, sem condicionante de internalizar a pesquisa. E eu já falei isso lá na CNI várias vezes, e eles não reagem, não. Falei, não, você tem razão, a gente vai internalizar sim. Tá certo? Um dia eu fui fazer uma palestra na CNI, falei, isso é um absurdo, a gente está enchendo a indústria de incentivos sem cobrar, tá certo? Internalização de esforço de pesquisa. Não, nós estamos internalizando. Eles não negam, tá certo? Aí falar comigo, você vai falar isso para eles, Campolino? Eu falei, voa. Mas vai ter uma reação, não teve reação nenhuma. E o boom das commodities, a doença holandesa. Está aqui, ó. Tá, eu atualizei esse gráfico até 2017,
mas não tive tempo de substituir. É que a exportação de superávit da exportação de commodities da indústria, a indústria foi para o buraco, e aqui é a média. Ou seja, você teria que ter tributado. O minério de ferro chegou a $180. Eu sou de Minas Gerais. Uma tonelada de minério de ferro custa $10 a $12, o custo de produção varia um pouco. O MD11 da Vale, lá em Carajás, está produzindo a $8, $9 a tonelada e chegaram a vender a 180. Você está entendendo? Aí não tem balança de pagamento que aguenta. Você tem que ter política econômica para controlar isso, tá? E aí eu vou, condicionantes de sucesso da política de educação. Primeiro, questão central. Eu fui reitor da universidade, sou um professor titular, sou um pesquisador, mas o tempo inteiro eu fazia o discurso que nós temos que resolver o problema do andar de baixo. O andar de baixo é a educação básica. Sem educação básica de qualidade, não tem como ter desenvolvimento. Educação não é só para dar competência profissional, não. É para dar cidadania, para dar consciência política, consciência social, inclusive para mudar os hábitos de consumo. Você não tem que sentar no boteco e beber todo dia. Eu também bebo, não estou falando que não possa beber. Tem que usufruir de algumas coisas que a vida moderna nos oferece, que cultura ajuda. Tá certo? Quem não tem cultura não vai ao cinema, não vai ao teatro, não lê um livro. Tá certo? Em vez de ir para o boteco todo dia beber, pode ler um livro que às vezes é mais saudável. Então, educação básica é central para isso. E educação profissionalizante. Tá certo? O Brasil tinha preconceito contra a educação profissionalizante. Agora generalizou. Também é um pouco complicado, porque as coisas precisam ser medidas. Então, e sem ciência não tem desenvolvimento tecnológico. Infelizmente, o sistema empresarial brasileiro, parte dele não acredita na ciência brasileira. Dá dinheiro para empresa estrangeira, para a universidade estrangeira, mas não dá para brasileiro. Eu não vou mencionar nome aqui de grandes grupos empresariais que doam sistematicamente dinheiro para a universidade estrangeira, mas quando você vai lá pedir, eles falam que não dão, não acredita. Tá certo? É uma coisa complicada. Uma base produtiva estrangeira, como eu disse, é um obstáculo à inovação, de internalização da pesquisa. Você poderia condicionar isso de uma forma negociada, não é afugentar o capital estrangeiro, tá certo? E uma dificuldade de articulação das universidades com a instituição de pesquisa e com o sistema produtivo. Não implantamos, mas nós aprovamos o projeto das plataformas de conhecimento quando eu estava no Ministério, que era você tentar pegar a base produtiva, a base científica que está nas universidades ou instituições de pesquisa, pegar as empresas e pegar as políticas públicas e articular isso. Vários setores você poderia fazer isso. Para dar um exemplo diferente, na indústria de biofármacos, por exemplo, grandes laboratórios brasileiros estão desenvolvendo muito. Você tem ciência básica nisso hoje, muito desenvolvida no Brasil. Aí você tinha que articular uma política. É o que a Índia, é o que a China faz. É o que os Estados Unidos estão tentando fazer com os institutos dele. Então, nós não estamos descobrindo roda, não. Nós estamos observando o que o mundo está fazendo. Agora, isso é política para 20 anos. Isso não é política para ter resultado daqui a 4 meses. Se você vai implantar uma política dessa e quer resultado no faturamento do fim do ano, não vai dar. Tá certo? E aí, para terminar, quais os requisitos para a viabilidade de uma nova política econômica que seja capaz de combinar crescimento econômico com a componente de educação, ciência e tecnologia? Primeiro, tem que ter planejamento e coordenação. O mundo planeja. Você pode divergir, mas a China está no 13º plano quinquenal. Como é um governo centralizado, o plano é acompanhado, o plano é ajustado. Dentro do 13º plano quinquenal, aliás, do 12º, foi feito um novo plano de ciência, tecnologia e inovação, 2006-2020. Dentro desse plano, ele foi desagregado para o chamado projeto da Internet Plus, tá certo? Como você vai digitalizar a economia chinesa. E depois, o avançado projeto, que é o desafio para o mundo, que é o China 2025. Em 2016, a China fez um projeto para 10 anos depois, ela tentar assumir a liderança tecnológica de vários setores produtivos. O plano está desagregado em 9 diretrizes, e ele é acompanhado. Quem acompanha a Academia Chinesa de Ciência, que foi uma cópia da economia soviética, mas depois romperam, ela tem os institutos especializados regionalmente,
ela tem a articulação com as universidades. A Academia Chinesa de Ciências tem status de ministério e quer saber o que o mundo está fazendo o tempo inteiro. Eles me pagaram passagem, hotel, que as coisas todas que os chineses fazem, da jantar sofisticado, etc., para ir lá falar o que eu penso sobre o Brasil, sobre a economia brasileira. É óbvio que eu fui defendendo o Brasil, mas eles fazem isso porque eles querem saber. Você hoje você está achando que eles me pagaram de graça para ir lá. Tá certo? Fui lá na Academia Chinesa de Ciências, fiz uma palestra, depois me convidaram para o Instituto de Geografia e Recursos Naturais da Academia Chinesa de Ciências, que montou o projeto, tá certo, do Road and Belt, que é o projeto de marchar para o oeste, como voltar a fazer a Rota da Seda via ferroviária, com 2 ramais para a Europa, um passando por Moscou, o outro passando mais por baixo, como fazer as rotas marítimas. É um projeto de hegemonia econômica. Óbvio que isso vai dar problema político, vai dar, está dando. E, aliás, também tem muito problema lá dentro da Ásia. O Japão é um inimigo histórico. O Japão ocupou a China há muitos anos, o Japão ocupou a Coreia. O Japão ficou na Coreia entre 1910 e 1945. Ou seja, fez muita maldade, mas levou base produtiva moderna para a Coreia. O Chaebol coreano é uma cópia do Keitsu japonês. Então, levou base produtiva. Então, tem problema geopolítico. A China e a Índia têm problema político entre eles. Então, não é um mar de rosas, não. Tá certo? E a Coreinha do Norte, lá jogando as suas bombinhas, ninguém mexe com ela, ou seja, fala, mas ao mexer com ela, tem que mexer com a Rússia e com a China também. Tá certo? O Japão está doido para acabar com aquilo. Mas aí tem a China de um lado e a Rússia do outro. Aí todo mundo fala que vai destruir o Kim lá, o menininho. Você está entendendo? Não destrói, porque tem outros parceiros por lado. Não é assim, não. Você está entendendo? Não é só atravessar o rio, não. Tá certo? Sem um projeto de nação com planejamento de médio e longo prazo é difícil. Não é um planejamento fantasioso, compreensível. Não, é de estabelecer objetivos, métodos e meios, com definição de prioridade. E o Brasil hoje tem equipes técnicas altamente qualificadas em todos os setores para planejar. Vocês são da área de engenharia elétrica, pede a vocês para planejar o sistema energético brasileiro, vocês têm competência técnica de sobra. E quando precisar de aprender com o exterior, vai lá e aprende. Tá certo? A ciência brasileira está muito articulada com as ciências internacionais. Tá? Agora, precisa definir essas coisas. O Brasil não estabiliza, então, uma nova política industrial e sua compatibilização com o planejamento geral. Tem que compatibilizar com a política macroeconômica e com as demais políticas setoriais e temáticas. Se não articular minimamente isso, e corrigindo, não é uma bíblia. Adequação da política cambial e monetária e tributária e de comércio exterior. É um negócio que o discurso está todo aí. Tá certo? Os candidatos todos estão fazendo a nirvana, resolvendo todos os problemas, construindo a sociedade do futuro modernista. É preciso saber se tem os meios, tem que definir. E tem que integrar o plano de ciência e tecnologia e de inovação com o plano geral da economia. Tá? Tem que definir setores prioritários. Não dá para dizer que vai fazer tudo. Tudo não é possível fazer. Tá certo? E tem que articular com o sistema empresarial também. É o que eu repeti com as plataformas de conhecimento, que o mundo está fazendo. Nós chamamos aqui plataforma de conhecimento, em outro lugar tem outros nomes. Tá certo? O papel central da indústria de bem de capital. O Brasil perdeu o pouco que fez de esforço com a indústria de bem de capital. Sem D1, que a gente chama de Departamento de Bens de Produção, sem instrumentação, sem bens de capital e equipamento, é o coração da indústria, é o coração da inovação tecnológica. Eu visitei uma fábrica uma vez com uma pessoa de alto escalão do governo e disse, mas que maravilha, o Brasil está na fronteira. Eu falei, não, nós estamos apenas operando a máquina que a gente comprou lá fora. Quem domina a tecnologia é quem fez a máquina. A pessoa falou comigo, você é muito crítico, Campolino, tudo que a gente mostra para você achando que você vai ficar certo. Não, eu estou achando ótimo, mas é preciso a gente ter uma visão crítica dos limites. Nós não estamos fronteira tecnológica, não, nós estamos comprando a máquina moderna do mundo e aprendendo a operar a máquina. Fronteira eu digo que nós somos capazes de fazer a máquina. Tá? Já estou terminando. Aprovar essas instituições novas que estão por aí, e nós temos que fazer um esforço de aumentar o gasto em pesquisa e desenvolvimento. O mundo está gastando 3, 4, caminhando para 5% de pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB. Nós estamos com 1%, assim não tem futuro. Tá?
e condicionar o capital estrangeiro, como eu já disse. E agora eu termino. E também estimular o capital privado nacional a fazer investimento em pesquisa, com base para a inovação, senão ele não consegue se sustentar. Não é só dinheiro subsidiado que vai fazer isso. Tem que monitorar e avaliar, tá certo? Tem que... A Big Science, a ciência de grande porte, essa não dá resultado imediato. O mundo inteiro põe dinheiro. Vai lá na China que eles estão pondo dinheiro em Big Science, nos laboratórios modernos, que não está dando resultado imediato para eles, tá certo? Tem coisas, desafios novos que o Brasil tem que enfrentar. Nós temos que pensar a Amazônia brasileira de uma forma objetiva e concreta. Uma revolução científica e tecnológica para a Amazônia, porque a Amazônia é sul-americana, ela não é do mundo. Então o Brasil tem que encontrar solução para isso. E a chamada Amazônia Azul, que é a plataforma. Quando você conversa com os especialistas em mar, o petróleo nós estamos apenas arranhando a costa. O potencial que isso pode ter, quem vai lá conversar com o pessoal que está pesquisando na Antártica, e, aliás, a base de pesquisa que opera a Antártica está aqui no Rio Grande, a Universidade Federal do Rio Grande, é a base onde a gente apoia para poder ir lá para a Amazônia. Tá certo? Agora, tem essas coisas todas, a burocracia brasileira, aquilo que eu vou repetir, educação básica e infraestrutura. E aí eu terminei. Muito obrigado, fui mais longe que eu pensava.